O meu entrevistado de hoje é Hélio Jove Vieira Júnior, que é engenheiro ambiental e é especialista em direito ambiental. E o tema da nossa entrevista será regularização ambiental da propriedade rural. Hélio Jove, seja muito bem-vindo, meu amigo. Ô, meu amigo divino, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, que é uma pessoa aí conhecida no meio rural, que leva o conhecimento para o produtor, e eu sou apaixonado em levar o conhecimento da legislação ambiental. Quero te explicar para vocês aqui, durante esse programa, os detalhes para o produtor deixar a sua propriedade de acordo com a legislação ambiental. Conta pra gente como é que começou essa paixão, Hélio. Vamos lá, olha só, era 2003, eu com 21 anos, no quinto período de Direito, fazia estágio na Agência Ambiental de Goiás, que hoje é a SEMAD, e ali eu percebi a oportunidade de criar, de abrir a empresa de consultoria ambiental, que é a Suprema Ambiental, que agora, dia 21 de março de 2023, faz 24 no caso, vai fazer 21 anos. Eu sou formado em Direito, também sou engenheiro ambiental, especialista em Direito Ambiental e Agrário, e hoje nós temos clientes em 18 estados do Brasil, nós temos 70 colaboradores, e por dominar a legislação ambiental, a gente presta consultoria ambiental tanto para a indústria, para a mineração e também para o agronegócio. Então, isso começou há 21 anos atrás, quando eu tinha 21 anos. Você é mais engenheiro ou mais advogado? Na verdade, Divino, eu nem sei qual foi o motivo que eu fiz o direito. Por quê? No direito, muitas vezes, o advogado ele quer protelar as coisas, deixar para depois, é subjetivo. E eu sou matemático no sangue. Então, assim, foi uma coisa de Deus mesmo na minha vida para aprender a legislação ambiental, mas eu sou mesmo matemático, engenheiro e gosto de resolver as situações na parte administrativa para, inclusive, não precisar do judiciário. Tá certo. Ô, Hélio, brincadeiras à parte, mas vamos falar um pouquinho das questões ambientais. O Brasil, ele é um país que ele tem muita legislação e muitas exigências nas questões ambientais. E no agronegócio não é diferente, né? Com certeza. Mas eu sempre falo também, Divino, o seguinte: vou detalhar sobre essa questão das legislações, mas o que a gente tem que frisar, e isso tem que chegar a mais pessoas, é que o agronegócio brasileiro é o mais sustentável do mundo, e mesmo com tantas normas e legislação, conforme você disse, realmente são dezenas de normas. O produtor, a gente fala que ele é um herói, porque ele tem que produzir e tem que cumprir essa legislação ambiental por vários motivos. Primeiro, para deixar um legado, que a propriedade dele, ele sabe que o solo é o bem mais caro que ele tem que proteger isso. E também as questões ambientais, ele tem que proteger as nascentes, proteger o cerrado, e isso, com certeza, traz várias situações que agrega, quando ele faz isso, até o produto que ele produz ali na sua propriedade. Ô, Hélio, vamos começar falando do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Por que ainda tem tanta gente que não conseguiu regularizar a situação do CAR? Na verdade, eu penso que vai demorar ainda de 20 a 50 anos, da forma que está hoje, para regularizar. Por quê? Que isso, ué? Exatamente, porque isso começou em 2012. Ainda não analisaram nem 5% das propriedades. Então, se eles não mudarem, colocar uma inteligência artificial, mudar a forma de analisar esses CAR, vai demorar muitos anos. Mesmo que o Código Florestal, ele é bem claro numa situação seguinte: a partir do momento que o produtor ele faz o cadastro, ele não pode ter restrição de direito, a não ser se tiver com pendência. Então, hoje, a análise de CAR ela é muito complexa. Você imagina só, acredite se quiser, todos os CAR do Brasil estão em 2 computadores lá no Ministério do Meio Ambiente, de vez em quando eles passam para o Ministério da Agricultura, depende do governo, e se isso der um problema, você perde todos os dados. Então, a maioria dos estados está fazendo o quê? Está criando o seu próprio sistema, que Goiás é um deles que vai começar isso a partir de 2024, e outros estados como Mato Grosso, Pará, Mato Grosso do Sul,
Santa Catarina já tem o seu porquê. É muito frágil a forma que é armazenada esses dados do CAR hoje. Então, assim, como tem essa situação de não ter restrição de direito, ainda não está sendo muito fiscalizado. Mas, cada 10 CAR, Divino, que a gente recebe aqui na empresa, 8 está errado. Por que isso? Porque lá no passado foi feito de qualquer forma, existe duas formas de você fazer o CAR, ou sendo o produtor, ou sendo o técnico, aí a maioria faz como se fosse o produtor, aí não dá nem para você saber quem fez, não tem um RT do CREA, do responsável por isso, entendeu? Então, do jeito que está hoje, vai demorar muitos anos, a gente não sabe nem quanto tempo para analisar todos. Conta para aqueles ouvintes nossos que não são do meio, do agro, o que, que é o CAR e por que, que nasceu essa exigência? Olha, o CAR, ele nasceu com o princípio de você verificar na sua propriedade rural quais são a tipologia vegetal dessa propriedade. Qual que é o cerrado, o que, que é a área consolidada, ou aquela que já foi desmatada antes de 22, 22 de 7 de 2008, ou área que é reserva legal ou área de preservação permanente. Então, é para definir a tipologia vegetal. E dependendo de cada estado e a tipologia, se é cerrado, se é Amazônia, aí você vai ter que ter 20% de reserva legal da área, ou 35%, ou 80%. Isso vai depender se está no Cerrado ou se chega até na Amazônia. Então, o objetivo do CAR é, primeiro, essa questão de preservação para ter uma porcentagem de reserva legal. Segundo, proteger as nascentes através das áreas de preservação permanente. Não só nascente, cursos hídricos. E o terceiro é saber o que é a área de uso alternativo do solo, que são aquelas que podem ser economicamente exploradas. Mas, na verdade, o principal motivo que foi gerado o CAR é para o órgão ambiental, o poder público, fiscalizar o produtor. Porque quando você faz um CAR, hoje é muito simples, menos de 5 minutos, a gente fica sabendo de tudo de uma propriedade. O que, que ela fez, a que tempo que ela desmatou, se ela teve licença para desmatar. Então, ele é utilizado hoje muito mais como uma situação para ser fiscalizado e também gerar crédito, né? Porque a pessoa que não fizer, ele também não consegue acessar o crédito. Ô, Jovem, qual que é o primeiro passo que o produtor tem que dar para regularizar o CAR? A primeira situação, quando a gente fala em regularizar uma propriedade em questão ambiental, é ele fazer o CAR. O CAR é o quê? Ele vai pegar a matrícula da propriedade dele. Aí aqui tem uma situação que muitas pessoas fez um CAR para cada matrícula, e não é assim que funciona. Quando você tem o CAR, a matrícula contínua, mais de uma, no nome do mesmo proprietário, pelo Estatuto da Terra, isso é uma propriedade só. Então, ele tem que fazer um CAR apenas para todas. Então, o primeiro passo é ele fazer o CAR de acordo com o que ele tem de matrícula, de certidão de interteor. E aí, em cima disso, dependendo do tamanho, ele tem que ter o georreferenciamento, que não é obrigatório para fazer o CAR, mas depois que você faz o georreferenciamento, aí você tem que retificar o CAR e colocar de acordo com o georreferenciamento, desde que esse gel também tenha sido registrado no cartório, gerado uma matrícula. Então, a base é a matrícula. Aí, ali, ele vai fazer o mapa da propriedade dele e definir essas questões que eu te falei. Qual que é a área de reserva legal, qual que é a área de preservação permanente e qual que é a área de uso alternativo do solo, que é onde pode ter atividade econômica. Feito isso, qual que é o próximo passo? O que, que ele precisa de regularizar depois? Aí ele vai analisar qual que é a sua atividade principal. Eu já resolvi a questão do CAR, que é o primeiro passo. Aí agora eu vou resolver qual que é a minha atividade principal e o que eu tenho na minha propriedade que eu tenho que ter licenciamento ambiental. Por exemplo, se eu tenho um confinamento, se eu tenho um armazém de grãos, se eu tenho uma agricultura de sequeiro, se é uma pecuária extensiva ou semi-extensiva, ou se é uma agricultura irrigada. E aí, dependendo dessas atividades, também tem as atividades secundárias, como armazém de grãos, uma oficina mecânica, um lavador de veículos. Então, ele tem que olhar todas essas atividades que ele tem na propriedade, sempre com base na atividade principal, e aí buscar saber, pela atividade, qual vai ser o tipo de projeto necessário,
Depois, em seguida, qual tipo de licenciamento ambiental necessário, que isso aí vai depender da atividade, do porte da atividade também. E também ele tem que fazer uma relação de onde que utiliza a água, porque essa água que ele utiliza tem que ter uma dispensa de outorga. O documento dispensa de outorga não significa que ele não precisa ter. Na verdade, ele vai requerer essa dispensa e ela vai ter validade de 6 anos. Ou a própria outorga, dependendo do volume que ele capta de água. Então, a relação, de forma objetiva, é o quê? Qual atividade, automaticamente, qual projeto e tipo de licenciamento ambiental. De onde utiliza a água, se vai ser dispensa ou outorga. Basicamente, é dessa forma que o produtor tem que fazer para regularizar a sua atividade principal. Tá, nessa regularização da atividade principal, ele vai ter que contratar alguém para fazer isso? Porque, pelo que você está falando aí, parece que o buraco é mais embaixo, a coisa é mais complexa do que... Porque tudo assim, parece que é tão simples, né? Mas na hora de fazer parece que complica tanto. Na verdade, Divino, eu sempre falo o seguinte: quando escutar a palavra licenciamento ambiental, entenda complexidade. É muito complexo. Eu vivo isso aqui há 21 anos, toda semana, todo mês tem uma lei nova. E eles têm mais um detalhe: eles mudam a legislação assim. Ah, hoje estava dessa forma, amanhã já não é mais. E aí a pessoa, por dois princípios, que é princípio da coletividade e direito ambiental, não existe direito adquirido. Quando muda uma norma, automaticamente você tem que seguir a partir daquele dia. Não é porque eu fazia no passado daquela forma, eu vou continuar fazendo. Não, não existe direito adquirido e tem o direito à coletividade. Então, mudou hoje. O prazo que a legislação der para o produtor, ele já tem que adequar. Então, é bem complexo. Ele regularizou essa questão da atividade principal e secundária. De quanto tempo depois ele vai ter que rever isso? Ou não? Feito uma vez, está feito para sempre, pronto, acabou? Ou vira e mexe, ele tem que dar uma regularizada nisso aí? Eu também sempre falo o seguinte: a brincadeira começa quando a licença ambiental é liberada. Sabe por quê? E quem não sabe brincar não desce pro play, né? A brincadeira começa quando a licença fica pronta. Por quê, Divino? Existem algumas regras na legislação ambiental. Quando ele obtém um licenciamento ambiental, essa licença, antigamente, ela tinha 1, 2 páginas. Eu já peguei licença com 19 páginas. O que significa isso? Ela tem uma série de condicionantes que a pessoa que recebeu essa licença, ele tem que cumprir de certo em certo tempo. Por exemplo, o Cadastro Técnico Federal do IBAMA, ele tem que renovar a cada 3 meses. O inventário de resíduo sólido, ele tem que fazer todo ano, até 30 de março, referente ao ano anterior. Dependendo se gera efluente, ele tem que fazer análise desses efluentes a cada 6 meses ou a cada 2 anos. Se emite emissões atmosféricas, ele tem que fazer o relatório a cada 2 anos. Então, o que a legislação ambiental, principalmente do estado de Goiás, que é a mais moderna do Brasil, muitas coisas que ainda estão sendo discutidas lá no Congresso Nacional, a gente já tem isso aqui em Goiás desde 2019. O maior problema com a licença ambiental ser liberada era o quê? A fiscalização do órgão que demorava. Ah, não tem gasolina, não tem carro, não tem pessoal. Hoje, você sabe como que funciona? Quando a gente dá entrada numa licença, eles liberam sem até mesmo fiscalização. Ele acredita no meu projeto, que é fidedigno, por isso que tem que contratar profissionais que realmente façam de forma correta. Aí, quando sai a licença, ele tem, de certo em certo tempo, cumprir algum tipo de condicionante, de forma que ele se autofiscaliza. Isso não impede o órgão ambiental de fazer a vistoria quando ele quiser. Ele pode fazer a hora que ele quiser. Pode ir lá no empreendimento e fazer essa vistoria, mas adiantou muito isso. Mais de 80% hoje dos licenciamentos ambientais são liberados sem essa necessidade de vistoria. Então, a sua pergunta é o seguinte: todo licenciamento, dependendo da atividade, a licença vai ser com validade de 2 anos, ou vai ser com 4 anos, ou 5 anos, ou 6 anos. De forma que tem licença que vale até 30 anos. Ô Hélio, vamos supor que eu tenho uma propriedade e que eu tenho uma barragenzinha lá. Não é grande coisa nada, tá? Eu acho que aquilo lá não tem muita importância. Como é que eu faço para deixar isso regularizado? Primeiro é o seguinte, há a necessidade
de regularização, mesmo sendo pequeno, sendo insignificante para mim? Olha só, o ano de 2023 foi um dos assuntos mais abordados no órgão ambiental, foi barragem. Isso porque em 2020 teve 9 barragens em Goiás que estourou, e algumas de grande porte. Então isso teve uma repercussão grande, principalmente quando estourou aquela barragem lá de Minas Gerais, em Mariana. Que lá é uma barragem de minério, é bem diferente das nossas aqui, que as nossas é de água. Mas o nome barragem deu uma repercussão grande. Como existe uma lei de segurança de barragem que enquadra tanto quando é de resíduo, de mineração, quando é de água, e isso não estava sendo aplicado, começou a ser aplicado. E em Goiás já foi prorrogado pela terceira vez. Primeiro deram um prazo para fazer o cadastro até 30 de dezembro de 2020, depois passou para 26 de fevereiro de 2023, depois prorrogou para 30 de outubro de 2023, então é a quarta prorrogação. E eu penso que é a última. Então, como que funciona? Lembra que eu falei agorinha que a legislação muda do nada, assim, né? Lembro, A forma de exigir. Se eu estivesse dando essa entrevista aqui para o seu programa, no ano passado, eu ia falar de uma forma. Como em 26 de dezembro, 20 de dezembro, o governador, ele publicou um decreto, mudou tudo. Então, como que é? Barragem até 1,2 hectare, ou seja, 12 mil metros quadrados, não há necessidade mais de licenciamento ambiental e não há necessidade mais de outorga. Isso em 2023 não era essa regra, mudou tem menos de um mês. Então, hoje, o produtor que tem aquelas barraginhas pequenininhas, se for menos de 1,2 hectare, ele não tem que fazer o licenciamento ambiental mais. Outra situação que mudou também. No passado, você somava todas as barragens de uma propriedade e fazia um licenciamento ambiental apenas. Agora, a outorga era uma para cada. Agora mudou. Se a barragem for acima de 1,2 hectare, ele continua precisando de uma outorga de uso da água para armazenar essa água para cada, só que o licenciamento ambiental vai ser um para cada barragem também. Então, não é mais o somatório de todas que faz apenas um licenciamento. E aquele produtor que quer fazer irrigação na sua propriedade? Quais são as exigências? Aí a irrigação tem um detalhe diferente. Como que funciona a outorga de uso da água? Quando que é necessária essa outorga? Quando você utiliza água que não é da rede pública. Então, na zona rural, você não vai usar água da rede pública, certo? Então, automaticamente, você vai ter que ter ou a dispensa, depende da vazão captada, ou a própria outorga. Quando a gente fala de irrigação, a gente tem que analisar de onde que é a fonte de água. Essa fonte de água vai ser de uma barragem? Se for de uma barragem, você tem que ter a outorga da barragem, a licença da barragem, a outorga para captar água para irrigação e o licenciamento ambiental da área irrigada. Então, você tem que ter 4 documentos. Quando você capta direto no curso hídrico, ou no rio, ou numa nascente, ou num córrego, aí basta você ter a outorga de captação, que é o bombeamento, e a licença ambiental da irrigação. Então, todas as vezes que tem irrigação, você tem que ter a outorga de onde você capta e também o licenciamento ambiental dessa área irrigada. Independente do tamanho? Independente do tamanho, exatamente. O que são passivos ambientais? Antes dessa questão dos passivos ambientais, eu queria detalhar mais uma situação seguinte, que também mudou agora, tá? O governador acabou de prorrogar. Licenciamento ambiental de agricultura de sequeiro e pecuária extensiva teria que ter feito a licença até 31 de dezembro de 2023. O governador acabou de prorrogar isso, passou para 31 de dezembro de 2025, então o produtor vai ganhar aí mais 2 anos. Ele tinha obrigação até o ano passado e agora vai ganhar mais 2 anos. Então, da publicação da lei até o prazo que o governador está dando, vão ser 5 anos. Então, daqui 2 anos, certamente, não sei se vai prorrogar novamente. Então, quando você perguntou para mim se a área irrigada depende do tamanho, quando a gente fala em área irrigada, é qualquer tamanho. Quando a gente fala em agricultura de sequeiro, só para áreas acima de 20 hectares, que tem que ter o licenciamento ambiental, mas foi prorrogado para 31 de 12 de 2025. Aí, em cima da pergunta, o que é passivos ambientais? Aí eu faço uma analogia aqui. Será que prorrogou mesmo para 31 de 12 de 2025 ou você tem que fazer imediatamente? Eu
como consultor, sim, quero fazer o máximo de trabalho possível, essa é a minha atividade econômica, mas orientando o produtor, eu já buscaria regularizar agora. O prazo é até lá, isso não significa que eu não posso fazer agora. Porque quando eu vou analisar para fazer um licenciamento ambiental desse, eu tenho que analisar o que é passivos ambientais. E isso está na Lei 21.231. O passivos ambientais, Divino, é o seguinte, ele vai analisar, em cima do Código Florestal, em cima das legislações exigentes, quando que ele teve desmatamento na sua propriedade. Foi antes de 22/7/2008? Isso foi perdoado, a chamada anistia, que todo mundo comentou aí, quando teve o novo Código Florestal, quando surgiu o CAR. Agora, outra situação, que é somente Goiás também, isso não existe em outros estados. Foi antes ou foi depois o desmatamento dele sem licença ambiental, de desmatamento, do dia 26 de dezembro de 2019? Porque se foi antes, essa lei 21.231, ela diz o seguinte, se a atividade for para agricultura ou pecuária, você não precisa reparar o dano, desde que não seja área de reserva permanente, área de preservação permanente ou reserva legal. Porque essas duas você é obrigado a recuperar a própria área. A reserva legal você ainda pode fazer um remanejamento, desde que tenha ganho ambiental. Agora, a APP não. Agora, se a área de uso alternativo do solo, ou seja, vai ser uma pecuária ou uma agricultura, ele não tem que reparar o dano. Então, ele vai ser multado em R$ 1.000 por hectare, consegue 60% de desconto, ele não tem que reparar o dano. Se foi antes de 26 de dezembro de 2019. Agora, se foi depois, aí ele tem que reparar o dano em 2:1. Se ele desmatou 1 hectare sem licença, ele tem que recuperar 2. Ou a própria área mais 1, ou 2, e ele continua com a atividade da sua área. Então, a Lei de Passivos Ambientais de Goiás, ela veio para o produtor conseguir regularizar sua propriedade e ter um dispositivo que ele faz isso, dá entrada junto ao órgão ambiental e o órgão ambiental vai analisar. Ô, Jovem, às vezes a pessoa fala assim, eu tenho 5 árvores ali que estão me atrapalhando, mas são só 5. Eu vou ali, tiro aquelas árvores, ninguém vai ficar sabendo, ninguém vai ver e pronto, fica por isso mesmo. É fácil assim? De jeito nenhum. Eu já tive um caso aqui de uma multa de 800 metros quadrados. Imagina só, 800 metros quadrados. Como que funciona? Existe também uma situação, principalmente o produtor, quando ele quer transformar a sua propriedade de pecuária em agricultura. Agricultor não quer aquelas árvores atrapalhando ali, fazer as pulverizações e o plantio e tudo mais. Então, independente da quantidade de árvores, se for uma árvore e se for uma área que já foi pastagem e no máximo 30 árvores por hectare, ele tem que tirar uma licença de exploração florestal que chama licença de corte de árvores isoladas. Então, desde que... E outro detalhe também, isso é se for espécie nativa do cerrado. Se for frutífera, por exemplo, como manga, abacate, goiaba, esse tipo de espécie não tem que ter licença ambiental, é permitido o corte. Agora, nativas, ele tem que ter... Mas se for um pé de piqui, por exemplo, ele já tem. Inclusive, pode cortar o pé de piqui, não é proibido. Só que ele tem que fazer uma compensação ambiental e plantar 20 como compensação daquele piqui que ele quer cortar. E desses 20 que ele vai plantar, ele vai escolher isso dentro da área da mesma propriedade, 10 tem que ser piqui e outros 10 tem que ser de outras espécies nativas do cerrado. Para tirar essas licenças hoje, tá complicado, tá fácil, é demorado, não é? Como é que funciona? Olha, em vários momentos eu disse aqui que Goiás tem a legislação ambiental mais moderna do Brasil. Isso. No passado, a gente demorava 3, 4 anos para tirar uma licença de desmatamento. Hoje eu já consegui com 12 dias do protocolo e a legislação fala 90 dias do protocolo. A questão que mais tem hoje de exigência é mais difícil eu fazer o projeto, porque se a área for até 50 hectares, basta eu fazer o inventário florestal e estudo de flora. Preciso de um engenheiro agrônomo ou um engenheiro florestal. Se a área for de 50 até 500 hectares, eu preciso, além do estudo de flora, eu preciso do estudo de fauna. 5 biólogos vão para a propriedade, fica lá mais de 10 dias, começa 4 da manhã os estudos, vai até 11 horas da noite. Então, assim, hoje é mais difícil fazer o estudo
do que depois que você protocola. Se você protocola da forma correta, está liberando rápido. Meu amigo, chegou o final da nossa prosa, mas o que você tem ainda, só para resumir, faz um resumão aí, o que você acha que o produtor precisa saber ainda mais, além de tudo que você trouxe? Que para mim é muita coisa, viu? É o seguinte, resumindo, primeiro, verificar como está seu CAR, depois qual que é a sua atividade principal, de onde que você utiliza a água, e por último, ou antes de tudo isso, você tem que verificar qual que é o seu passivo ambiental. Hoje, não existe agronegócio sem resolver as questões ambientais. A porteira para dentro, o produtor ele é muito profissional na produção. Não existe máxima, tanto profissionalismo que o produtor rural brasileiro tem dentro da porteira para dentro. E ele não consegue hoje produzir se ele não seguir as legislações ambientais. Porque quando a gente começou o programa, você falou que tem várias leis, e tem mesmo, e muito complexo. Então, o produtor, ele hoje, ele já deu um passo muito grande, ele tem essa consciência, ele tem essa questão que ele tem que cumprir a legislação para o negócio dele ficar viável e cumprir a legislação, proteger o meio ambiente para as nossas gerações futuras. Então, assim, uma situação que a gente tem que deixar bem claro, agrotóxicos, poluir o solo, é caro. O produtor sabe que o maior bem que ele tem é o solo dele. Então, ele mesmo não vai fazer isso. E, ao mesmo tempo, ele tem que cumprir essa legislação ambiental, que é muito pesada, que uma multa ambiental é de 5 mil a 50 milhões. Então, é bem pesado. Então, o que eu quero deixar aqui, frisar bastante, que independente de tanta pressão que o produtor rural brasileiro tem, de cumprir a legislação ambiental, mesmo assim, ele é o produtor que mais produz, e nós temos o agronegócio mais sustentável, mesmo com tanta dificuldade da legislação ambiental. Onde é que o nosso ouvinte, nosso espectador te acha? Se quiser saber mais informações. Eu falo que eu sou online. Se eles colocar meu nome lá no Google e o nome da minha empresa, que é Suprema Ambiental, a primeira coisa que vai aparecer é meu WhatsApp. Eu tenho um Instagram também, que é meu nome, @HélioJov, e meu WhatsApp, basta procurar pelo meu nome aí no Google, que vai achar, que vai encontrar meu nome. Eu amo fazer isso, eu gosto de explicar a situação ambiental para o produtor, porque resolvendo a questão ambiental, a atividade dele vai continuar. E eu tenho comigo que eu preciso trabalhar para o Brasil ficar, no mínimo, entre as 3 maiores potências do mundo. Então, eu vou fazer o máximo de contribuir para isso, e nós precisamos honrar o máximo o nosso produtor, que em Goiás, para você ter uma ideia, chega quase 90% de tudo que a gente vive vem do agronegócio. Então, como não valorizar isso? Só se não gostar de dinheiro, não é verdade? Verdade. Meu amigo, um abraço para você. Até a próxima. Eu que agradeço. Grande abraço. Obrigado pela oportunidade. Eu conversei com o Hélio Jove Vieira Júnior, engenheiro ambiental, apaixonado no que faz. O homem gosta demais. Ele é especialista em direito ambiental e nós falamos sobre o seguinte tema: regularização ambiental da propriedade rural. E você, gosta do que você faz? Se inscreva nesse canal, deixa um gostei para a gente, compartilhe e deixa um comentário. Grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.